Meus amigos, depois de 3 jogos, estamos comemorando novamente uma vitória. Eu nem sabia mais como era comemorar, meu Deus. Que delícia, que beleza. Hoje tô mais calmo, né, do que os últimos pós-jogos aí, contra o Fluminense, contra o Grêmio. Não só pela vitória, hoje eu realmente estou mais calmo no geral. E assim, meus amigos, é claro que eu não posso ser chato aqui de falar, a gente venceu, mas olha só, galera, não jogamos bem em segundo tempo, a gente tomou uma pressão. Claro que eu vou comentar sobre esse segundo tempo do Vitória, mas assim como eu falei contra o Grêmio, galera, porra, eu notei uma pequena melhora ali no Vitória, mas isso pra mim, tipo, não diz nada, tá ligado? A essa altura do campeonato a gente precisa ganhar, foi o que eu falei no último pós-jogo. Tava em água, tava comendo água, mas eu lembro. E hoje, meus amigos, foi isso que aconteceu. Não achei que o Vitória jogou tão bem, né? Apesar da vitória, apesar do resultado. Primeiro tempo, o Vitória em cima, o Ceará pouco chegou no primeiro tempo. A gente acha um gol ali com o Zé Marcos, bola parada, escanteio, ele chegando ali para marcar 1-0 a Vitória, mais ou menos com 18 do primeiro tempo. Eu não lembro qual foi o último gol de bola parada que o Vitória fez, inclusive acho que é uma deficiência do Vitória. A gente sente falta, né, de aproveitar essas bolas paradas, e hoje o Vitória soube aproveitar bem. Depois do gol continuou em cima, continuou impondo o jogo no primeiro tempo diante do Ceará. O Ceará, que eu assisti o jogo contra o São Paulo, que o Ceará venceu no Morumbi, e o Ceará jogou relativamente bem, independente do resultado também lá, o Ceará jogou bem contra o São Paulo. Então assim, não é também um adversário que a gente, não, veja bem, a gente ganhou, mas esse adversário não é muito parâmetro. Não, o Ceará tem jogado bem, né? É um bom time, é um time que está fazendo uma campanha relativamente ok ali, está ali no meio de tabela e tudo mais. Então assim, é um excelente resultado. Porém, a gente volta para o segundo tempo e entrega a bola ao Ceará. E aí, meus amigos, não tem esse torcedor do Vitória que nesse segundo tempo não ficou com receio, ficou com medo, para eu não falar aqui, não ficou com um butico trancado, com medo de tomar um empate, porque o que o Ceará teve de chance no segundo tempo, se não me engano, teve até uma bola na trave, eu não revi os melhores momentos aqui, mas o que o Ceará teve de chance no segundo tempo, o Vitória praticamente entregou a bola ao Ceará. Teve uma boa chance ali no segundo tempo, que eu não vou lembrar exatamente como foi. Acho que alguém tentou ainda por cima do goleiro, a bola foi por cima do gol. Mas pouquíssima chance do Vitória no segundo tempo. E é isso, velho. No segundo tempo, o Vitória entregou a bola ao Ceará e falou, velho, joga aí. E aí, meus amigos, conseguiu se segurar do jeito que deu. Claro que quem tava no estádio, assistindo pela TV também, mas mais ainda, né, no estádio, passou um sufoco ali, a sensação é que ia tomar um gol a qualquer momento, até o último lance. Teve um lance ali no final que eu não vou lembrar exatamente como foi. Eu sei que eu olhei pro sacaninha do lado e falei, rapaz, velho, caralho, eu vi outro empate aí, velho, Deus livre e guarde. Mas é isso, meus amigos, é isso. A gente já tá na 26ª rodada, a gente já viu que esse elenco não vai entregar mais que isso, a gente já viu que até onde dá pra ir, né, com esse elenco. E é isso aí, vai ser jogando mal, vai ser jogando bem, vai ser no sufoco, vai ser apertado, pelo menos a gente deu essa respirada aí. Claro, a gente não sai da zona, mas a gente tava aí, o primeiro fora da zona, que é o Santos, tava com 26, tá com 28, perdão, a gente tava com 22, já tava começando a corda aqui assim, ó, tá ligado aquela cena de filme quando vai enchendo a água assim, a pessoa só com o narizinho pra fora aqui, assim, respirando, a gente tava assim, tá ligado? E aí se perde hoje, meus amigos. Hoje realmente era o jogo pra gente, Deus livre e guarde, se a gente não ganhasse, já consagrar que não dava mais, e graças a Deus o Vitória conseguiu vencer, dar essa respirada. Eu me iludo, se fosse o Yuri de outros tempos, né? O Yuri de outros tempos ia se empolgar na vitória. Não, agora a virada de chave, e agora a gente vai ganhar do Vasco lá, vai chegar grandão pro Bavi. E não que eu não acho que a gente possa ganhar do Vasco. Porém, contudo, entretanto, todavia, contra o Atlético Mineiro me bateu essa esperança, né? Essa expectativa de não, agora vai ser a virada de chave, a gente venceu com o Rodrigo Chagas, pá. Eu poderia também achar que agora não, com o Jair Ventura, primeira vitória de Jair Ventura, dentro de casa, pá, não sei o que, ele sentiu a força da torcida e agora vai. Mas me desculpa, meus amigos, esse ano eu tô muito mais comedido. Eu acho que vai variando, tá ligado? Tipo assim, a cada ano eu vou tendo perspectiva diferente das coisas. E esse ano é um ano que eu tô bem cansado do Vitória.
É um ano que eu tô bem comedido, né? É um ano que eu não fico mais me iludindo com vitória. Claro que a gente tem que comemorar no final do jogo, tem que passar agora de hoje até domingo. O jogo é domingo? É domingo, dia 5, né? Contra o Vasco. Passar comemorando mesmo e falando da vitória e tal. Não é essa a questão pra mim, tá ligado? Não é que tem que ganhar, todo mundo, vou pra casa, vou dormir. Não é. Mas esse ano, não tô mais com essa parada de, porra, ganhou, agora vai, que não sei o quê. Vamos ver como é que vai chegar contra o Vasco. Porque contra o Atlético Mineiro eu me iludi, né? Não, agora vai. E aí chega contra o Fortaleza, a gente tem aquela atuação péssima que a gente teve contra o Fortaleza. Então, assim, o Vitória é jogo a jogo. Ganhou hoje, graças a Deus. Mas tem que ver como é que vai se comportar no próximo jogo. A gente também tem um clássico aí. Hoje a gente tinha bastante pendurados. E eu tava até torcendo, velho, pra alguns tomarem amarelo hoje, pra não ficar de fora do Bavi, de repente se tomar amarelo contra o Vasco, né? Como é o caso de Renzo Lopes, como é o caso de Kaiser, como é o caso de Alter, como é o caso de Camutanga, né? Torci pra de repente tomar amarelo hoje, pra gente ir meio desfalcado contra o Vasco. Claro que eu sei que é ruim, mas é melhor do que ir desfalcado pra um Bavi, né? Pela quantidade de pendurados que a gente tinha. Aí hoje, se eu não me... Ramon Foi Ramon e quem, meu Deus? Ramon e Renzo Lopes. E se eu não me engano, eu vi Zé Marcos também parece que tá de fora do jogo contra o Vasco. Assim, dos males o menor. Mas eu preferia que já todo mundo tomasse amarelo hoje pra gente ir capengando contra o Vasco. Porque pra mim dá pra ganhar do Vasco lá, né? Pra mim o Vasco não é esse time todo. Perdeu do Palmeiras agora, assistiu o jogo também, mas não é muita referência, porque o time que o Palmeiras tem não é um timaço do Palmeiras, mas independente, eu acho que o Vasco dá pra gente ganhar lá, desfalcado, com um capengando aqui e ali, mas eu preferia muito mais que já tivesse tomado amarelo nesse jogo pra gente vindo pro Bavi o mais completo possível, né? Não que faça tanta diferença alguns desfalques, mas quanto menos desfalque a gente vier pro Bavi, melhor. E é isso, meus amigos. Acho que sobre esse jogo é isso que eu tenho pra comentar. Acabou já essa rodada, já, né? Não tem mais jogo não. Deixa eu ver aqui, 26ª rodada. Ai, meu Deus do céu. Tem hoje ainda, tá rolando Cruzeiro e Flamengo, um 0x0 por enquanto, não impacta aí na nossa situação. E aí o Vitória vai, deixa eu jogar aqui pra galera, o Vitória vai a 25, a gente dá uma respirada ali. E o Santos, que é o primeiro aí, fora da zona, o Santos tá com 26. Aí é isso, meus amigos, a expectativa que se renova. A gente vai para a próxima rodada com uma expectativa, esperança um pouquinho mais lá em cima. Como eu falei para vocês, eu sou bem sincero aqui. Eu não me iludo com essa vitória. Claro que é importante, claro que foi um primeiro passo de muitos que a gente tem que dar, né? É como você sair do fundo do poço, você precisa primeiro dar um passo ali para sair. E esse foi o passo que a gente deu hoje, mas eu não crio tanta expectativa diante do que o Vitória tá apresentando aí. A gente vai a 25, como eu falei aqui para vocês, e o Santos, que é o primeiro fora da zona, tá a 28. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tá acompanhando a tabela aqui, deixa eu ajeitar aqui a tabela. Caralho, peraí. Vai ter corte não hoje, viu, família? Que hoje tá barril. Deixa eu só ajeitar aqui para comentar a minha opinião sobre o seguinte, ó. A gente fica secando times como o Atlético Mineiro, como o Grêmio, que já tá lá na frente do Grêmio, já foi. Mas pra mim, desses aí, o que mais tem uma chance de brigar com a gente ali e chance de ser rebaixado é o Santos. Talvez o Internacional, não tenho acompanhado tanto o Internacional, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro, velho, assisti o jogo do Atlético contra o Juventude, um empatezinho que o Juventude tomou uma pressão danada e conseguiu se segurar, foi até um pontinho, tava com 22, foi a 23. Mas pra mim, desses aí, o que mais tem chance de ser um adversário direto ali pra gente é o Santos. E o Internacional, talvez. Atlético Mineiro, Corinthians, talvez o Vasco, sabia? Eu acho que se o Vasco perde da gente, perdeu essa rodada agora pro Palmeiras. Se perde da gente, o Vasco já começa uma crise, porque o Vasco é que nem o Vitória, vive umas crises que é barril. Então, pra mim, Santos, talvez o Inter e Vasco são adversários, mas, por exemplo, Atlético Mineiro não tem time pra brigar. Talvez esteja num momento ruim, pá, mas quando você olha o time do Atlético Mineiro, velho, eu não acredito que é um time que vai brigar até o final ali, pra não cair. O Corinthians, não sei, mas pra mim, o que eu mais tento secar e empatou nessa rodada é o Santos, porque pra mim
é quem vai terminar ali o campeonato. Com fé em Deus, no Z4, mas pra mim é o que mais tem chance aí de cair. Juventude e Fortaleza, pra mim, vão ficar ali abaixo do Vitória e a gente briga essa 17ª colocação aí com o Santos. E pra mim, vou arriscar aqui, apesar de estar em 12º, indo pra Sul-Americana agora, eu acho que essa briga fica entre Santos, Vasco e Vitória até o final. Então é os times que eu mais vou secar aí até o final, beleza, família? Então é isso, velho. Jogo de hoje foi isso. Como eu falei, não me iludo, mas já é um passo aí que a gente dá. E finalmente dá uma respirada, dá uma... Sem pós-jogo, xingando todo mundo aqui, sem pós-jogo estressado, que coisa boa, meu Deus. E é isso. Mais uma coisa que eu lembrei aqui agora, segundo tempo, independente de como o Vitória se comportou, as 3 substituições pra mim, Mateuzinho, Osvaldo e Renzo Lopes e PP, 4, não mudaram muita coisa em jogo não, viu, velho? Achei que de repente naquele segundo tempo o Vitória vinha pra cima, a gente que tá no Barradão, a gente sabe que do lado ali dos imbatíveis é diferente, mas no segundo tempo com as substituições não vi surtir muito efeito não. Mateuzinho, infelizmente, está deixando muito a desejar, depois que teve sua lesão, eu sei que tá em processo aí de recuperação, mas não tá fazendo tanta essa diferença que a gente espera no Mateuzinho e por isso até perdeu vaga, né, pra Aitor Cantalapedra. Mas é isso, esperar, torcer aí para que Jair Ventura consiga cada vez mais dar uma cara a esse time. Me surpreendeu até Dudu não ter sido... Dudu não ter entrado no jogo hoje, né? De repente, talvez aí não seja um homem de confiança para Jair Ventura. Mas é isso. Valeu, família. Deixe seu like, sua opinião aí, que é muito importante. Quando perde, eu quase não leio a opinião da galera, porque tem um bocado de sardinha mexendo no saco. Eu prefiro nem ler. Mas agradeço a todos vocês aí que deixam o comentário, beleza? Uma boa sexta-feira aí a todos. E um bom final de semana também até o jogo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco não gravarei aqui de casa, muito menos vou pro jogo. Esse ano eu tô desanimado de viajar. Talvez tenha mais um jogo aí pra ir fora. Não vou falar ainda porque tá ajeitando os trâmites aí. Mas contra o Vasco eu vou estar em Aracajibes e devo gravar lá da casa de minha irmã lá, beleza? Valeu, família, tamo junto. Amanhã sai o Vlogzão da Massa antes do almoço, pra todo mundo almoçar assistindo o Vlogzão da Massa, beleza? Valeu, galera, um abraço.